Mais um recado de Montaigne. Quando pintar minha obra-prima. Como se fosse um pintor, Montaigne queria fazer o autorretrato do seu pensamento. Um artista que trabalhou para mim me despertou a vontade de imitá-lo. Ele era atento à estética da existência. Todo e qualquer movimento do espírito, toda e qualquer mudança física era importante para ele e deveria ganhar cor na tela da consciência. Todos os sentimentos, inclusive a vaidade, o ridículo e a tristeza, devem ser encarados sem censura. A vaidade, né? Falar em vaidade, eu acho que, como Montaigne disse, tudo deve ser encarado sem censura. Eu acho que eu fico até mais bonito assim de boné, né? Esteticamente falando. O que é que você acha? O que é que você diz? Nada estoico, né? Negando um pouco a natureza da minha careca, que é algo para o homem inevitável, né? Mas vamos lá. Todos os sentimentos, inclusive a vaidade, o ridículo e a tristeza, devem ser encarados sem censura. Nós somos natureza humana, não somos máquina. Só é necessário ter sinceridade e coragem de enfrentar a solidão. Montaigne se libertou de todos, até de si próprio. Nos seus ensaios, ele narra as experiências que viveu observando os próprios pensamentos. Parece-me que eu não posso propiciar nada melhor ao meu espírito do que permitir que ele dialogue consigo mesmo em plena tranquilidade, de modo centrado e calmo. Espero que isso tudo fique mais fácil a partir de agora, pois meu espírito tornou-se mais maduro com o tempo. Mas o espírito se comporta como um cavalo galopando e me mostra continuamente imagens oníricas e monstros fantásticos. Imagens oníricas, imagens do sonho, né? Sonho dormindo. Sonhos oníricos e sonhos acordados. Os pensamentos passam, apresentando sua peculiar dança dionisíaca. Dionísio, o deus das paixões, do vinho, das festas, né? Da vaidade, faz parte da vida, né? Para Montaigne, as forças criativas dos seres humanos se encontram justamente nos redemoinhos e círculos de pensamentos. Para Montaigne, as forças criativas, né, dos seres humanos, elas se encontram geralmente em um redemoinho, né, de pensamentos, até numa inquietação, não apenas na calma dos pensamentos, mas também nos seus redemoinhos, caçando leões e gastando tempo. Eles podem ser os reis da floresta. Eu raramente os vejo. Portanto, a escrita aprimora a memória. Montaigne anotou frases de importantes precursores seus do autoconhecimento, que foram os estoicos, muitos dos estoicos, sábios, filósofos romanos, gregos, como a exemplo de Epicuro, Sócrates. Ele tentou retê-los na memória e repeti-los inúmeras vezes para incorporá-los à sua maneira de viver. Assim como mantras, como nós fazemos em nossas meditações também espirituais, memorizando frases, textos até da Bíblia, né? Não para parecer sábio perante os outros e acusar os outros porque são ignorantes, enfim, diante do conhecimento da Bíblia e da espiritualidade particular de cada um, mas tudo isso não para se vangloriar e envaidecer perante os outros, mas uma busca constante de si mesmo dentro da sua espiritualidade, algo que gostamos de repetir, que faz sentido a nós. A repetição de uma frase, de uma palavra positiva, não são apenas palavras que se repetem, mas são um exercício
espiritual, mental, para a nossa saúde afetiva, emocional, né? Aqui a gente lembra aquelas pessoas mais simples ou mais sofisticadas, não importa, mas aí eu lembro da minha mãe, semi-analfabeta, lá com seu rosário na mão. E aí com seu rosário na mão, rezando Ave Maria, cheia de graça, e repetindo várias vezes as orações da tradição, né, da Bíblia. Esse repetir vai dando a ela essa calma, essa segurança, essa confiança espiritual, é a serenidade diante da vida, tá? Então, repetir não é algo negativo. Quando se trata de coisas boas, frases, orações, meditações, como um mantra, tá? Montaigne retira a máscara. E aí Montaigne diz: somos feitos de trapos e farrapos, presos uns aos outros de modo desordenado. Montaigne era um homem como qualquer outro, trabalhador no mundo burocrático da sociedade francesa. E imagine também nós aqui no século XXI, nesse mundo de resultado, cobranças, metas, também burocrático. E aí precisamos, vez por outra, nos recolher um pouco, fortalecer nossa alma, nosso espírito, seja com boas leituras, meditações, em silêncio, simplesmente ouvindo o silêncio, não é? Então, Montaigne retira-se a máscara. A personalidade modulada por longos anos de trabalho burocrático, aos poucos vai se desfazendo. Montaigne retira a máscara. Somos feitos de trapos e farrapos, presos uns aos outros de modo desordenado. O caráter de cada retalho pode, por um instante, prevalecer. Nossos julgamentos se explicam assim, escreveu Montaigne. A personalidade modulada por longos anos de trabalhos burocráticos, aos poucos vai se desfazendo. Montaigne retira a máscara. É preciso retirar a máscara, né? Vez por outra. Às vezes corre o risco também de, ao tirar a máscara, arrancar parte do rosto, né? Que pode estar assim tão colada, mas é preciso tirar a máscara. Somos feitos de trapos e farrapos, presos uns aos outros de modo desordenado. O caráter de cada retalho pode por um instante prevalecer. Nossos julgamentos se explicam assim, escreveu Montaigne. Ele mergulhou no mesmo rio, e aí a gente pode ver, segundo aqui essa leitura, que Montaigne mergulhou no mesmo rio de quem? De Heráclito, certo? Não se toma banho duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo, você não é mais o mesmo, e aí nós somos um constante vir a ser. A negação do ser, aquilo que está velho em nós, que já não faz mais sentido, deixa de ser, deixa de existir a partir do momento que arrancamos as máscaras e agora somos pessoas novas, homens novos. Nesse processo de constante busca de sentido da existência, no eterno devir. Devir é ouvir a ser, tá? E aí, como Aristóteles também vai dizer, falando desse movimento, em outras palavras, o Aristóteles vai falar do ato e potência. Tomando um grão de milho, quando lançado na terra fértil, deixa de ser um grão de milho e passa a ser um outro ser. Um pé de milho, uma espiga de milho. Mas nesse grão de milho,
Naquilo que nós somos já existe a potência para aquilo que podemos ser, para aquilo que virá, para o devir. No grão de milho já tem nele a potência do cuscuz, a potência do bolo de milho, da canjica, a potência da pamonha, né? Bem temperada, né? Gostoso, com um cafezinho? Ótimo. Então é isso. Pensamento de Montaigne. Sim, a escalada foi longa e difícil. Rodas de trem passaram no fundo da minha memória. Quando subi montanhas acima, seguindo um bando de patos selvagens, um dia tudo será suave como uma rapsódia, como uma poesia, quando fizer minha obra-prima. Bom, aqui ele vai colocar um pouco para frente, né? Um dia tudo será, ele vai adiar um pouco a sua estabilidade espiritual, de tranquilidade, de leveza de vida. Um dia tudo será suave como uma rapsoda, quando fizer minha obra-prima. Aqui eu só diria que nós podemos, em meio aos turbilhões, em meio às intempéries, às tempestades do dia a dia, nós já podemos ali, né, buscar construir nossa obra-prima, sem necessariamente esperar esse dia de serenidade, de tranquilidade, de rapsoda, enfim. Mas nós podemos construir nossa obra-prima hoje, a partir de agora, desde já. Acredita? Vamos para a ação. Vamos agir. Afinal de contas, para o Montaigne, filosofar é a arte concreta de viver. Pensar é a arte concreta de viver, né? Beleza. Paz e bem. Valeu.